Olá, queridos inscritos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje o vídeo é muito especial. Eu consegui fazer uma tabela, desenvolvi uma tabela para facilitar para vocês o entendimento dessa questão dos 100 mil reais. Se você já está há mais tempo procurando assuntos relacionados a Canadá, você deve saber que está rolando aí há muito tempo nos canais em gerais essa questão dos 100 mil reais, de que nós precisamos de no mínimo 100 mil reais para vir fazer um programa de estudos aqui no Canadá. E aí eu desenvolvi essa tabela para facilitar o entendimento de vocês e também ajudar no planejamento financeiro para que você consiga vir fazer um programa de estudos aqui no Canadá. Nesse vídeo especificamente eu vou falar apenas de programas de estudos. Não vou entrar no mérito de imigração e nem de Express Entry. Como vocês sabem, eu não sou uma consultora de imigração, eu sou uma consultora educacional. Então, todos os assuntos relacionados com imigração funcionam de forma diferente, outros valores, e isso tem que ser discutido com um consultor de imigração, ok? Então, aqui nós vamos falar dos cursos, os gastos, e eu separei 4 perfis de estudantes e 4 tipos de programa de estudos. São eles: uma pessoa solteira, um casal, casal com um filho, casal com 2 filhos. Programas de estudos: co-op de 1 ano, college público de 1 ano, college com pathway de 6 meses e college público com pathway de 3 meses. Então, esses 4 tipos de programas têm diferentes custos dependendo dos perfis dos diferentes estudantes. Então, eu vou com vocês analisar essa tabela. Obviamente, depois eu vou disponibilizar essa tabela no box de informações desse vídeo. E eu espero de coração, gente, que consiga clarear muito o entendimento de vocês com relação ao real gasto que uma pessoa que queira vir fazer um programa de estudos aqui no Canadá vai ter. Lembrando, gente, esses são os valores mínimos. Quanto mais você tiver, mais consistente será o teu projeto Canadá. Com essa tabela, eu tenho certeza que já vai sanar muitas e muitas dúvidas com relação a como preparar o seu planejamento financeiro para, no momento de pedir o visto, você ter como fazer as comprovações financeiras e ter o seu visto aprovado, tá ok? Vamos começar. Então, eu vou primeiro analisar quando uma pessoa solteira quer vir fazer um curso aqui, ok? Primeiro cenário, se ele quiser vir fazer um college que a gente chama de Career College, que normalmente são os colleges privados, conhecidos como co-op. Eu peguei um valor que é o mais caro no mercado hoje, né? Eu peguei todos os valores que eu estiver falando aqui, gente, aplicam-se a Toronto e a Vancouver, ok? Em Toronto, a gente tem programas a partir de 7.500, 7.700 e o mais caro está aí em 9.700. Então, eu joguei para cima, coloquei o valor então de 10 mil dólares. Este critério eu adotei na tabela inteira, sempre eu arredondei os valores para cima, tá? Nunca abaixo. Bom, então o primeiro item, o curso, depois o segundo item aqui vocês vão ver que eu coloquei como Living Expenses mais 30%. Por que isso? O governo pede um mínimo de 10 mil dólares para uma pessoa solteira vir estudar aqui. Então, esses 10 mil dólares ele entende que vão cobrir as suas despesas para viver aqui. Isso está incluído aluguel, alimentação, transporte. Mas nós sabemos que esse valor é muito abaixo do que realmente um estudante gasta para ficar aqui e se manter. Então, a orientação das consultorias de imigração para nós consultores educacionais é de sempre basear o planejamento financeiro do aluno, colocando no orçamento 30% a mais do que o governo pede. Então, nessa tabelinha eu já estou adotando a questão então de colocar 30% a mais. Essa orientação dos consultores de imigração é justamente para facilitar a aprovação do visto desse estudante no momento, então, de fazer lá as comprovações financeiras e tudo mais e mandar para o governo canadense. Então, essa orientação de nunca ficar no limite do que o governo pede, ter sempre um pouquinho a mais. Então, por isso que eu adotei isso nessa tabelinha para ajudar vocês, tá? Então, eu coloquei aqui uma pessoa solteira para 1 ano, teria que comprovar, então, 10 mil dólares mais 30%, ficou 13%, um total de 23 mil dólares para 1 ano, incluindo, então, o programa de estudos, mais a comprovação financeira exigida pelo governo canadense. Transferindo isso para reais,
usando um câmbio de 2,60, chegamos ao valor então de R$60.000, tá? Este é um cenário de Career College. Vamos para o cenário de college público. Única diferença é que o curso de college é um pouquinho mais alto do que o Career College. Mas, como vocês que já estão mais avançados nas pesquisas devem saber, você não tem as vantagens de imigração, tá? Não tem o PGWP depois, você não tem o visto para o cônjuge, todos os benefícios que o college público oferece. Então, o college público, no caso aqui, é 16.000, eu considerei o ano, tá? Fazendo a média de $8.000 por semestre. Lembrando que os semestres são 4 meses, e se seu programa for de 3 semestres e cair dentro de um ano, ou seja, você não tiver o summer break, você vai ter que pagar dentro daquele ano 3 semestres, ou seja, 3 parcelas de 8.000. É bom frisar isso para você entender o que é esse ano acadêmico canadense, tá? O ano acadêmico é quando você faz 2 semestres dentro de um ano, mas existem programas que você não tem o summer break, que seria a entrada de maio, e aí você tem que pagar 3 vezes, tá? Então, tudo isso tem que estar no seu planejamento financeiro. Então, aqui, nessa tabela, eu estou considerando então, que o aluno vai fazer um ano acadêmico, ou seja, ele vai fazer 2 semestres dentro de um ano regular de 12 meses. Comprovação financeira não vai mudar, nem para o college público ou para o privado, é a mesma coisa. Você vai solicitar um visto de Study Permit, Work Permit da mesma forma. E aí, então, nesse cenário de college público, um ano, um valor de R$75.000. E aí, o que muda para a questão do Pathway? No Pathway, eu coloquei um cenário da pessoa precisar fazer 6 meses e outro de fazer 3 meses. Transferindo aqui em valores, hoje um Pathway aqui em Toronto está $9.000 em média. Eu fiz essa cotação ontem, então tá bem recente esse valor. E para 3 meses, $5.000. Então, o que vai diferenciar aqui é que o programa de Pathway 6 meses, R$100.000, e o programa com 3 meses de Pathway, R$90.000. Cenários para casais. Aqui eu quero deixar uma explicação, porque gerou muita confusão a questão dos cursos de Career College não darem mais o Work Permit para o cônjuge. Desde sempre, lá no site do governo canadense, está muito claro que esse tipo de programa não dá direito nem ao Work Permit para o cônjuge, nem ao PGWP após a formatura, tá? Tá claríssimo lá. Porém, quando eu cheguei em 2016, 2017, muitas pessoas conseguiram tanto o Work Permit quanto o PGWP. Mas de lá pra cá as coisas foram mudando e hoje posso afirmar que quase 100% dos pedidos de visto para Open Work Permit do cônjuge ou para PGWP, baseado no curso de Career College, 100% das vezes estão sendo negados. Então aqui nessa tabela, o que eu fiz? Eu coloquei o curso para casal considerando um cenário que os dois venham estudando. E nessa tabela ficou muito claro a questão dos valores, né? Muita gente segue o meu canal e quer fazer o mesmo caminho que eu fiz, de vir primeiro fazer um Career College e depois fazer o college público. Mas o que eu quero que vocês entendam é que existe um ponto de equilíbrio nessa decisão. E aí, nessas contas, vai ficar bem claro pra vocês. Vamos lá. Vamos começar pelo Career College de um ano. Então, um casal hoje pagando 2 programas de estudos, os dois vêm estudando, os dois vêm com Work Permit, vai ter um gasto inicial, então, com os programas de estudos de $20.000, ou seja, 10 para cada um. Comprovações financeiras, vai ficar na casa dos $18.000, totalizando um valor de $38.000, que daria, então, R$100.000. Um cenário de um casal vindo estudar ambos num programa de Career College, que foi exatamente o cenário que eu fiz há mais de 2 anos, quando eu vim pra cá no início de 2016. Segundo cenário, programa de college público 1 ano, sem Pathway. Quando eu falar 1 ano sem Pathway, eu estou considerando que a pessoa venha com o IELTS do Brasil. Aplique para a matrícula do college já do Brasil com o IELTS, tá? Então, mesma coisa, 16.000 o valor do curso, 18.000 as despesas, não muda, né, independente do curso, e
Isso daria um total de 34 mil dólares, 90 mil reais, tá? Cenário para um casal fazendo college público. Aí aqui que tá o trick que eu queria falar para vocês. Pathway de 6 meses, pathway de 3 meses. Num cenário do aluno ter que fazer 6 meses, o valor total chega a ser 115 mil reais. E num cenário de fazer apenas 3 meses, 100 mil reais. O que eu quero deixar claro aqui, principalmente para quem segue meu canal há muito tempo, é que se você tem que fazer até 3 meses de pathway, é muito mais vantajoso você já partir direto para a estratégia de college público. Porque o valor vai ficar igual ao valor de você fazer o Career College. Apesar de que o Career College é um programa de 1 ano, que te dá aí 1 ano inteiro para você pensar certinho qual college você quer fazer, enfim, todos os bate-papos que a gente já teve aqui no canal, baseado na minha experiência de ter vindo fazer o Career College primeiro antes do college público. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é que os valores são exatamente iguais. No início do meu planejamento de vir estudar, eu fiz a provinha de inglês e deu lá que eu precisaria de 6 meses de pathway. Quando eu fiz as contas, eu falei, opa, eu acho que compensa muito mais eu fazer primeiro o Career College, e no caso, na época eu era casada, então viemos ambos estudando, e aí depois no segundo ano que eu fiz então o planejamento do college público e dei continuidade no meu projeto de imigração. Entende? Então que nessa tabela fica muito mais fácil você analisar exatamente onde você se encaixa melhor e assim conseguir ter uma estratégia muito mais clara do que você vai fazer. Isso também vale para os casais com filho. Então vamos analisar rapidamente aqui. Um casal com filho vindo fazer o curso, mesma coisa. A única coisa que mudou aqui foi então o comprovação financeira, que é um pouquinho maior. Ficaria então 110 mil reais, né, para um ano de Career College. Um ano de college público, 100 mil reais, tá, para uma família de 3 pessoas. E no cenário do Pathway, nós temos então 125 mil reais se for necessário 6 meses de programa de Pathway e 115 mil reais para 3 meses de programa de Pathway. Casais com 2 filhos, a única coisa que vai mudar também são os valores de comprovação financeira, né? Então, num primeiro cenário, 120 mil reais. Segundo cenário, que é o college público, 110 mil reais. Um cenário que um dos cônjuges tem que vir fazer os 6 meses de Pathway, 135 mil reais. E no cenário de vir fazer 3 meses de Pathway, 125 mil reais. Aqui nessa tabelinha vocês vão perceber que na parte de Pathway eu deixei um asteriscozinho na frente de Living Expenses. Por quê? Para chamar a atenção de vocês para um detalhe muito importante. Durante o período de Pathway, o aluno não tem permissão para trabalhar. Nem o aluno, nem o cônjuge. Então, durante este período, o Work Permit ele não está válido ainda. Então, o Work Permit ele só passa a valer a partir do primeiro dia de aula no college, seja ele público ou privado. Então, se você tem que fazer o Pathway antes de entrar no college, se for 6 meses, 5 meses, 4 meses, 3 meses, seja lá quantos meses forem, você tem que pôr no teu orçamento que nesse período você vai estar somente gastando em real, não vai estar entrando nada em dólar, tá? Diferente do cenário de uma pessoa que chega aqui e não precisa fazer o Pathway e vai direto fazer o college público, que aí o cônjuge já tem o visto de trabalho, começa a trabalhar e já ganhar em dólar, e o estudante tem como trabalhar 20 horas por semana. Então, a partir do momento que os dois estão empregados, você passa a não ter mais que usar esse dinheiro da comprovação financeira que teoricamente ficaria na tua conta para você gastar então com as despesas de viver aqui. Isso tem que entrar sim no planejamento de vocês. Imaginem assim, gente, esse dinheiro da comprovação financeira que o governo pede é a tua reservinha, tá? A reserva que você tem lá, independente do valor do programa de estudos. Isso daí já está reservado para o college. Essa reserva, se você vem fazer Pathway, você vai usar essa reserva, tá? Ela vai cada mês baixando mais, baixando mais.
Se você vem fazer um Career College, que já te dá o visto de trabalho desde o primeiro dia, ou college público, que já te dá o visto de trabalho desde o primeiro dia, concorda que, a partir do momento que um dos cônjuges já começa a trabalhar, você não precisa mais tirar tanto dinheiro dessa reservinha aqui, né? Tá entrando em dólar aqui. Agora, no cenário do Pathway, isso aqui não existe, enquanto o aluno não passa lá e não começa o college, e essa reservinha ela vai abaixando, baixando, baixando. Então, quando a gente fala não façam o planejamento no limite do limite, é justamente por isso. Você precisa considerar no teu planejamento quanto tempo você vai ficar sem poder trabalhar. Nath, cheguei aqui com visto de trabalho. Quanto tempo eu vou levar para arrumar emprego? Pode ser que seja no primeiro mês, pode ser que seja no segundo, pode ser que seja no terceiro e aí por diante. Então, uma coisa que eu fiz no meu planejamento inicial lá atrás, em 2015, foi: eu tinha o melhor cenário, que seria os dois trabalhando, o cenário mais ou menos, que era um trabalhando, um ainda sem emprego, e o pior cenário, quando os dois estivessem sem trabalhar. E eu fiz um planejamento para 6 meses. Então, quando eu cheguei aqui em Toronto, eu tinha um planejamento financeiro para que, se por acaso passasse 6 meses sem um dos dois trabalhar, a gente tem, então, nessa reserva, valor suficiente para se manter aqui. O que aconteceu foi que no primeiro mês, tanto eu como meu ex-marido, ambos estávamos trabalhando, e a partir do segundo mês de Canadá, não precisamos mais tirar nenhum centavo da reserva, entendeu? Então ficou um planejamento dentro do meu melhor cenário lá atrás. Quando eu sentada num Starbucks, fiz num papelzinho de pão, assim, do croissant, fiz lá, melhor cenário, pior cenário e tal. E eu lembro até hoje desse dia, né, que eu acabei de sair da conversa com a consultora financeira e já cheguei e falei, não, então pera um pouquinho, o pior cenário é esse, o melhor cenário é esse, o cenário médio é esse. Enfim, gente, como diz minha mãe, minha cabeça funciona em 3D e eu acho que ela tem razão. Bom, gente, é isso, essa tabelinha, então eu queria chamar a atenção pra vocês pra essa questão do Pathway, tá? Vocês precisam pôr isso daí na ponta do lápis. Essa tabelinha foi feita, então, baseada no câmbio de 2,60. Os valores estão atualizados com os valores dos programas para 2018. E todos os valores eu arredondei pra cima, pra ficar mais fácil o entendimento aí de vocês, tá? Outra coisa, nessa tabela não entram os gastos com visto, exame médico, toda a parte de imigração não entra aqui. Eu tô colocando aqui só o que o governo pede, né, para vocês comprovarem no momento de pedir o visto e o valor do curso, tá ok? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que vocês consigam visualizar e que isso aqui seja realmente uma ferramenta muito importante no planejamento de vocês, ok? Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.